Sabe aquela irresistível vontade que às vezes te dá de comer um delicioso chocolate, uma comida altamente gordurosa e calórica? E quem nunca vivenciou uma situação de ficar paralisado, agressivo, diante de um evento, de uma situação que te provocou ansiedade ou medo? Estes e muitos outros comportamentos são muito comuns aí na maioria de nós, seres humanos, independente do sexo, da idade, da região que você vive e de suas crenças, até mesmo da época que você viveu. Pois bem, sabia que alguns desses comportamentos, segundo alguns estudiosos e alguns pesquisadores, não são de total responsabilidade nossa? Será que você já ouviu falar nisso? Estou falando dos estudiosos das pesquisas das áreas de comportamento humano baseado na evolução. Segundo esses teóricos, esses estudiosos, boa parte dos nossos comportamentos, das nossas necessidades diárias e até mesmo dos nossos hábitos são herdados geneticamente dos nossos antepassados, pessoas que viveram há mais de 20, 30 mil anos atrás. Você sabia disso? No programa de hoje nós vamos abordar alguns desses conceitos e alguns desses comportamentos defendidos por esses estudiosos que nós hoje herdamos dos nossos antepassados e que pode estar diariamente influenciando a tua conduta, inclusive o que você come e como você lida com as outras pessoas. Vamos conferir então, logo após a vinheta, as nossas dicas sobre os genes do comportamento que nós herdamos. Será que realmente isto é verdade? Fique conosco. Não é de hoje que os diversos saberes das ciências que estudam o ser humano concordam que herdamos dos nossos antepassados diversas características físicas, como por exemplo a altura, cor dos cabelos, dos olhos, da pele, inclusive algumas predisposições para desenvolver algumas doenças e até mesmo certos padrões relacionados a sermos mais vulneráveis a excesso de peso ou não. Mas nos últimos anos, alguns campos desses estudos científicos também têm defendido que herdamos comportamentos e características psicológicas dos nossos antepassados, e não apenas dos nossos antepassados mais próximos, como os pais, avós, bisavós. Mas algumas áreas como as neurociências, a psicologia evolutiva, sociologia, entre outras áreas e correntes que estudam o ser humano, estão defendendo cada vez mais que muitos dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, são herdados de antepassados longínquos, os homens primitivos caçadores-coletores, que viveram há mais de 30 mil anos em alguns casos. Segundo estes estudiosos, o ser humano é mais ou menos como um computador, que já vem de fábrica com um header instalado, com programas de software já programado ou preparado para determinados comportamentos, condutas e padrões para lidar com determinadas necessidades. E segundo esses estudiosos, esses padrões, esses programas, esses softwares que herdamos geneticamente influenciam diretamente como eu e você lidamos com várias demandas no nosso dia a dia, inclusive hoje, em pleno século XXI. É claro que muitas dessas condutas não são inclusive conscientes, agimos naturalmente, instintivamente e muitas vezes impulsivamente. Mas será que isso realmente é verdade? Que eu e você adotamos muitas condutas e comportamentos influenciados por seres humanos que viveram há mais de 20 mil anos atrás e que até hoje influencia como nós nos comportamos? Separamos 3 dos principais postulados definidos por essas teorias para que você mesmo tire suas próprias conclusões. Vamos conhecê-los. E a primeira teoria que iremos dar destaque aqui é a teoria do gene guloso. Será que você já ouviu falar nessa teoria? Talvez não, mas eu tenho certeza que, segundo as defesas dessa teoria, o que você come, a forma como você lida com os alimentos e aquela grande dificuldade que às vezes nós vivenciamos para seguir a nossa dieta é influenciada pela teoria do gene guloso. Segundo os teóricos que defendem a teoria do gene guloso, os nossos antepassados, há milhares de anos atrás, viviam sobretudo da caça e da coleta. Eram nômades, não tinham locais, não tinham casas, então o tempo todo estavam saindo de uma região para outra. Quando a alimentação acabava, tinham que partir para a nova região.
Então já dá para imaginar que nas savanas, nas florestas, era muito difícil estar sempre encontrando alimentos. E por isso, quando eles encontravam alimentos com alto teor de gordura e calórico, como o abatimento do animal, ou frutas muito doces, eles tinham que comer o máximo possível, pois nem sempre no próximo dia eles teriam uma refeição garantida. E esta conduta de comer exageradamente um alimento altamente gorduroso em um dia era extremamente importante para a sobrevivência. Mas será que hoje nós temos essa mesma escassez de alimentos? É claro que não. Basta a gente pegar o nosso smartphone e já solicitar um alimento gorduroso, aquela pizza maravilhosa, aquela macarronada, ou aquele sorvete gostoso. O interessante é que o nosso cérebro ainda continua funcionando como há milhares de anos atrás, pois demora anos, milhares de anos, para que uma programação seja mudada. Então eu e você temos uma programação herdada dos nossos antepassados, onde o nosso cérebro está sempre procurando comer o máximo possível de alimentos altamente gordurosos e com muito teor calórico. Por isso que eu e você muitas vezes temos muitas dificuldades em resistir àquele delicioso chocolate, aquela carne suculenta ou aquele doce. Mas é claro que nós precisamos ser persistentes. E a segunda teoria muito interessante aí da psicologia evolutiva, dos neurocientistas e da antropologia, que estuda a história do hominídeo, do homem, é a teoria das diferenças entre os sexos. Segundo estes postulados, muitos dos comportamentos sociais típicos do homem e da mulher podem ser explicados, pelo menos em parte, pelos genes que herdamos dos nossos antepassados. Voltando novamente aí para a era de 10, 20, 30 mil anos atrás, onde os homens viviam em cavernas, saíam todos os dias para caçar, para coletar sementes, coletar frutas, e as mulheres ficavam nas cavernas cuidando das crianças, cuidando das suas crias. Então já dá para imaginar que era exigido aptidões e habilidades diferentes dos homens e das mulheres. Os homens precisavam ter uma excelente orientação espacial, pois eles precisavam cada vez mais ir mais longe para encontrar alimentos e depois retornar para o local onde estava a tribo. Já as mulheres, que ficavam em cavernas normalmente, precisavam estar atentas a pequenos detalhes, pequenos animais que poderiam trazer riscos para os seus filhos, para as suas filhas. E nesse cuidar das crianças, as mulheres desenvolviam uma melhor habilidade social e emocional para lidar com as diferenças individuais. Inclusive passavam muito tempo do dia conversando e interagindo entre si com tarefas mais domésticas. E já os homens precisaram desenvolver excelentes aptidões físicas, inclusive com maior força muscular para as andadas e as caçadas que faziam diariamente. O interessante é que nós podemos ver, pelo menos em parte, que as mulheres têm uma maior habilidade para lidar emocionalmente com as outras pessoas, para conversar, para dialogar e para perceber melhor pequenos detalhes. Já os homens, de uma forma geral, têm uma melhor orientação espacial, mais aptidão física e uma maior necessidade de desbravar, de se aventurar aí pelo mundo. Lembrando que isso é uma teoria da psicologia evolutiva e que, claro, que existem grandes mudanças aí nos últimos séculos e hoje existem mulheres que têm orientação espacial tão boa quanto do homem, com necessidade de empreender tão bem quanto homens, inclusive algumas com mais força muscular do que muitos homens aí. E a terceira teoria que trouxemos para você, que tenta explicar parte do comportamento humano atual, baseado no que nós herdamos dos nossos antepassados, é a teoria do cérebro trino, ou cérebro de 3 partes ou 3 camadas, do neurocientista e médico Paul MacLean. Segundo esta teoria, o nosso cérebro pode ser dividido em 3 partes ou 3 camadas, que foram se desenvolvendo durante os milhares de anos de evolução aí dos seres humanos. E essas 3 partes são importantíssimas para a nossa capacidade de sobrevivência, de tomada de decisão, de lidar emocionalmente com as demais pessoas e até mesmo de resolver problemas diários que nós lidamos. E segundo essa teoria, a parte mais antiga e a primeira parte do nosso cérebro é o cérebro reptiliano, que estudos apontam que já existe há mais de 800 milhões de anos, muito mais longe, muito mais antigo do que o surgimento dos primeiros hominídeos,
torno de 8 milhões de anos atrás. Então esse cérebro ele não é único dos seres humanos, ele está presente em outros mamíferos e inclusive em répteis. Daí vem o nome, reptiliano. Sua principal função é garantir a sobrevivência dos organismos, dos seres vivos. E é por isso que ele é responsável pelas funções automáticas e involuntárias. Como exemplo, a nossa respiração, a nossa digestão, nossos batimentos cardíacos e até mesmo nossos movimentos musculares. É justamente o cérebro reptiliano que é acionado quando estamos numa situação de perigo, de risco. Quem nunca vivenciou de chegar próximo ao local que é muito alto e sentir um mal-estar e um ímpeto de se afastar? É o teu cérebro reptiliano agindo para garantir a tua sobrevivência. A segunda camada, desenvolvida após o cérebro reptiliano, é o chamado cérebro emocional ou sistema límbico. É a principal parte do cérebro responsável por nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas também pelas nossas relações sociais, nossa capacidade de memorização e de interagir com as outras pessoas. Interessante é que esse cérebro ele não é exclusivo dos seres humanos. Muitos mamíferos têm. Aí como o nosso cãozinho, o nosso gatinho também tem a parte do sistema límbico cerebral. Já os répteis já não apresentam mais essa função cerebral. Então já dá para perceber que o sistema límbico, também conhecido aí como cérebro emocional, é o responsável pelas nossas reações emocionais. Então quando você escutar uma música ou ver uma pessoa que toca o teu coração, na realidade ela está tocando, é o teu cérebro, é o teu sistema límbico. A terceira e última camada cerebral é chamada de neocórtex ou cérebro racional. Como o nome já diz, é o terceiro, foi o último a se desenvolver. Porém, hoje é o cérebro que ocupa maior espaço no cérebro humano. Este cérebro está responsável pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de lidar com problemas e tomar decisões de forma lógica, lidar com problemas de matemáticas. Também está relacionado com a nossa capacidade de analisar nossas percepções e tomar decisões. Dá para perceber que é um cérebro muito importante para o nosso dia a dia. Mas sabe qual é o problema? Muitas das nossas decisões, principalmente quando lidamos com situações que trazem desconforto ou que trazem uma necessidade, uma vontade, não estão relacionadas ao terceiro cérebro, ao neocórtex, mas são muito acionadas aí pelo sistema límbico e pelo cérebro reptiliano. Por isso que não é incomum que tomamos tantas decisões baseadas nas nossas emoções ou de forma impulsiva, sem pensar direito. Até mesmo como escolhemos os nossos parceiros e parceiras, e as compras que muitas vezes fazemos são influenciadas pelos dois cérebros mais arcaicos, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano. E uma curiosidade, você sabia que muitos estrategistas de marketing estão utilizando os conhecimentos da teoria do cérebro trino para convencer a mim e a você fazer compras? Utilizam principalmente as estratégias que acionam o nosso sistema límbico, cérebro emocional, ou o nosso cérebro reptiliano. Então fique muito atento que muitas das suas decisões diárias estão influenciadas pelos cérebros mais antigos. E é importante que a gente comece a utilizar nossa capacidade de pensar, de analisar, ou seja, utilizar mais o nosso neocórtex, ou nosso cérebro racional. Bem, pessoal, estas foram as nossas dicas de comportamentos que nós herdamos aí dos nossos antepassados. E se você gostou, já sabe, né? Deixa a tua curtida, inscreva-se no nosso canal, acompanhe a nossa programação e compartilhe esse vídeo para alguém que pode se beneficiar aí com estas informações. E lembre-se que muitos dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos e até mesmo das nossas necessidades diárias e, por que não dizer, dos nossos desejos, são influenciados pelos nossos antepassados, que herdamos neurobiologicamente dos nossos antepassados, mas com certeza do ambiente em que vivemos. Sou o psicólogo Manuel Carvalho e é sempre um grande prazer, uma satisfação ter você aqui conosco. Até o nosso próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau.